Olá, prezados e prezadas. Nosso trabalho é intitulado Educação Sexual Além do Biológico, Pedagogias Culturais Ensinadas em um Currículo de Ciências Biológicas, que faz parte do simpósio Gêneros e Debates, Sexualidade e Cultura em Contextos Plurais, do professor doutor Inácio Pichardo. Eu sou Elaine de Jesus Souza, da Universidade Federal do Cariri, junto com a professora Claudiene Santos, da Universidade Federal de Sergipe. Esse trabalho será apresentado em português, mas os slides foram traduzidos para o espanhol. Então, quais são as perspectivas teórico-metodológicas que foram utilizadas nessa pesquisa? Estudos de sexualidade, gênero, currículo e estudos culturais pós-estruturalistas, com aporte em teorizações Foucaultianas. O objetivo foi discutir as formas de incorporar a educação sexual no currículo de formação docente em Ciências Biológicas da UFES. A questão norteadora: de que modos a educação sexual tem sido incorporada nesse currículo de licenciatura em Biologia? Então, a educação sexual é entendida como um campo transdisciplinar que abrange discursos sobre sexualidade, gênero, atravessados pela cultura e por relações de poder implicadas na produção de múltiplas identidades e diferenças. Esse conceito faz parte da minha tese de doutorado, que foi defendida em 2018. Possibilita reinventar saberes e práticas de acordo com redes discursivas que se tentam construir ou desconstruir. Como campo político, a educação sexual possibilita recriar artefatos e pedagogias culturais que permitem problematizar os mecanismos de poder implicados na produção de discursos normalizadores de corpos, gêneros e sexualidades nos currículos escolares e acadêmicos. A sexualidade vai além dos limites reprodutivos, visto que abrange nosso corpo, prazer, nossa história, nossas crenças, costumes, identidades, relações afetivas, representações, nossa cultura, que inventa e reinventa a biologia, sobretudo ao abranger a multiplicidade da vida. Gênero constitui uma dimensão que problematiza e pluraliza as representações de masculinidades e feminilidades, enfatizando que as identidades masculinas e femininas se constroem histórica e socialmente. Dessa forma, a biologia não estaria imune aos jogos de significação produzidos na e pela cultura. O currículo é entendido como um artefato cultural que veicula discursos produtores de identidades e diferenças. Então, vai além de conteúdos, disciplinas, métodos. O currículo constitui um conjunto articulado e normatizado de saberes e práticas que é desafiado pela cultura, regido por determinada ordem, com o objetivo de eleger e transmitir representações sobre objetos e seres. Um currículo dessa forma é cambiante, questionável, visto que instiga múltiplas formas de pensar sobre a educação baseada nas demandas contemporâneas. As pedagogias culturais constituem processos educativos que, mesmo sem o objetivo explícito de ensinar, veiculam através de artefatos culturais, como os meios de comunicação, uma variedade de saberes, conhecimentos, práticas que influenciam na produção de identidades e diferenças. As pedagogias englobam diferentes formas de educação e são disseminadas a partir de discursos legitimados por relações de poder-saber, com o objetivo de construir ou desconstruir representações de sexualidade e gênero que constituem a educação sexual no currículo de biologia. Então, esse conceito de educação sexual além do biológico vem do material empírico de minha tese, da fala dos e das participantes. A educação sexual pós-estruturalista engloba ações pedagógicas que promoveriam uma reflexão didático-metodológica e política com o objetivo de problematizar verdades absolutas e os padrões hegemônicos de sexualidade e gênero. Essa educação sexual além do biológico sugere um exercício de problematização dos discursos essencialistas sobre sexualidade e gênero, o que pressupõe reconhecer a biologia como uma produção sociocultural de múltiplas expressões da vida. Podemos falar as biologias,
considerando a pluralidade de saberes, práticas, identidades e diferenças que esse campo discursivo abrange. Então, os caminhos metodológicos, né, o material empírico, ele veio do recorte da minha tese de doutorado, engloba fragmentos de discursos de futuros biólogos e biólogas recém-licenciadas. O critério foram biólogos e biólogas que já tinham cursado a disciplina Corpo, Gênero e Sexualidade e também a disciplina Perspectivas Culturais no ensino de Biologia e Educação. Então, foram 7 participantes nos grupos locais e 14 nas entrevistas semi-estruturadas. Os grupos locais foram realizados em 3 encontros, com discussões baseadas nos artefatos culturais, por exemplo, letras de músicas, filmes, propagandas. As entrevistas possibilitaram aprofundar as discussões e explorar vivências curriculares sobre sexualidade e gênero. A análise Foucaultiana do discurso foi utilizada para descrever e problematizar as condições de emergência e produção de um determinado discurso e seu conjunto de enunciados. Então, a gente tem um recorte analítico que engloba pedagogias culturais em cena na educação sexual, ensaiando múltiplas formas de educar. Destacamos as falas dos participantes Juan e Vitória, são nomes fictícios, né? Eles descreveram uma atividade que foi proposta na disciplina de perspectivas culturais e permitiu problematizar os estereótipos acerca do corpo feminino e também masculino nas mídias. Construímos um artefato cultural sobre como eram vistas as mulheres nas propagandas de cerveja e também trabalhamos com o tema da sexualidade e da linguagem. Vitória destaca, no sentido de fazer essa desconstrução de como os meios visualizam o corpo, não só da mulher, mas também o corpo masculino, e como as pessoas estão mais focadas nesse padrão. Esse exercício de analisar criticamente os discursos e os padrões corporais de masculinidades e feminidades que são veiculados nos meios de comunicação através de propagandas de cerveja e outros artefatos, permite desconstruir discursos essencialistas e normativos que sustentam, né, que constroem e reconstroem artefatos culturais. A problematização de artefatos culturais, como proposto na disciplina de perspectivas, instiga um exercício que consiste em desconstruir, ou seja, expor o processo de naturalização. A análise consiste em mostrar as origens desta invenção e os processos pelos quais se tornou naturalizada. O currículo respira, se amplia e se renova quando analisa contextos escolares e, sobretudo, quando se articula com um conjunto de artefatos culturais diversos e, por vezes, surpreendentes. Nesse enfoque lúdico e questionador, a atividade máscara, que foi proposta na disciplina de Corpo, Gênero e Sexualidade, tem produzido ecos neste currículo, principalmente ao instigar discussões e conflitualidades sobre sexualidade, gênero, identidades, diferenças, violência. E aí a gente destaca a fala de Pamela. Todos nós temos máscaras, porque somos resultado de uma sociedade que nos molda a colocar um rosto que não somos. Nascemos com estas máscaras ou a sociedade nos impõe? Então, aqui eu trago as imagens, né, de máscaras que foram produzidas na disciplina de CGS. E esse questionamento de Pamela nos permite explorar alguns significados que a palavra máscara assume na cultura e que reverberam no currículo. Um objeto que cobre o rosto para disfarçar identidades ou um adorno lúdico utilizado para expor identidades. A gente pode reformular o questionamento de Pamela indagando. Nascemos com máscaras que identificam masculinidades, feminilidades, sexualidades, ou as máscaras representariam disfarces identitários que a sociedade nos impõe por meio de discursos e mecanismos de poder? É necessário repensar as diferentes formas de naturalizar as identidades e diferenças que nos constituem como sujeitos de uma cultura normativa. Pamela poderia estar reafirmando uma noção de que atrás da máscara imposta socioculturalmente haveria um eu, uma essência que revelaria quem realmente somos. Por outro lado,
poderíamos entender como uma subjetividade, marcada por processos de subjetivação, em que se questionam e conduzem a uma análise da concepção de quem somos. O que somos é inseparável do que não somos. Dessa forma, a identidade cultural não é uma identidade absoluta, uma essência, uma coisa da natureza que tem sentido em si mesma isoladamente. As máscaras vão além da noção de disfarçar identidades não hegemônicas, mas, sobretudo, representam as múltiplas identidades, diferenças que são vistas como pontos de sutura parciais, cambiantes, instáveis, provisórias, que são forjadas na e pela cultura. E aí a gente passa para o entendimento dos participantes e das participantes sobre o conceito de educação sexual além do biológico, que foi mencionado por eles mesmos. A educação sexual que aprendi aqui, no caso no curso de biologia, vai além do biológico. Eu não imaginava que uma aula onde falaria sobre pênis e vagina poderia falar sobre muitas outras coisas que vão muito mais além. Então, essa foi a fala de Flora numa entrevista. Tal enunciado, que se repete de diferentes formas ao longo das palavras dos futuros educadores e educadoras, desafia a assumir a biologia como um saber científico que não poderia ser transgredida sem considerar as mudanças nos mecanismos de poder. Os ditos dos e das participantes enfatizam que a educação sexual vai além de prescrições sobre métodos contraceptivos, prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis, gravidez entre jovens, diferenças entre os sistemas sexuais masculinos e femininos. A ideia de ir além, que está presente nos fragmentos de discursos dos futuros biólogos e biólogas, admite vários significados. Percorrer outros caminhos, seguir adiante, transgredir, distanciar-se de algo e ou afastar-se do conhecido. A educação sexual vai além do biológico, ou seja, além do que discursivamente foi inventado como biológico, como biologia. Então, a gente passa para as conclusões transitórias. A educação sexual incorporada neste currículo de biologia, sobretudo em algumas disciplinas, como corpo, gênero e sexualidade e perspectivas culturais, incitam o exercício de problematização de discursos, sobretudo ao recriar estratégias didático-metodológicas que constituem múltiplas formas de educação, favorecendo pedagogias culturais que entram em cena e permitem ensaiar novas formas de educar nos campos de sexualidade e gênero. Ao reconhecer o caráter generificado e sexuado dos currículos escolares e acadêmicos, os saberes e práticas estão impregnados por normas que ensinam uma forma legítima de vivenciar as sexualidades, de expressar masculinidades e feminilidades, o que importaria pluralizar as abordagens sobre esses temas que compõem um campo transdisciplinar que vai além do biológico. Assim, sexualidade e gênero constituem esse campo, deixando pegadas através de questionamentos, problematizações e desconstruções, delimitando menos certezas e prescrições e ampliando as possibilidades de abordar esses temas através das lentes da cultura. Trago as referências e que tudo se resolva, e possamos nos reunir para celebrar o ensino e a pesquisa. Graças.